Live Os Perigos Escondidos no Caminho do Yoga. Sejam todos bem-vindos, bom dia para vocês. Obrigado a todos, bom dia. Então, o Instagram tá me avisando aqui, continue, estamos chamando seus seguidores para ver seu vídeo. E eu tô aqui, vou esperar. Então, eu costumo brincar dizendo que eu faço uma enrolinha, uma horinha, dá uma enroladinha aqui, né, no comecinho. Carla, bem-vinda, querida, obrigada por estar aqui. Já vai clicando, por favor, aí nos coraçõezinhos, no coraçãozinho, porque isso vai mostrando a live para mais pessoas. Mi, querida, que saudade, você tá por aqui, que bom, seja muito bem-vinda. Clica no coraçãozinho que tá aqui embaixo, né, aqui, ó, aqui embaixo assim, ó, por aqui tem um coraçãozinho, aí se você clica lá, o Instagram entende que a live tem um conteúdo que tá agradando, então ela acaba mostrando, o Instagram acaba mostrando a live para mais pessoas, tá? E eu já vou começar, inclusive, propondo uma pergunta. Ao longo da live, conforme as pessoas forem entrando, eu vou trazendo essa pergunta de novo para reflexão. Mas eu vou propondo quais são os perigos que você vê, que você enxerga na sua prática de yoga ou na prática do yoga como em geral, né? Se você é professor, por exemplo, quais são os perigos que você consegue... Olha esse cabelinho aqui espetadinho, gente. Quais são os perigos... Vocês sabem o que é isso? Eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas eu volto aqui na pergunta, tá? Isso tudo aqui, gente, é cabelo que caiu depois do Covid. Eu peguei Covid, tive uma queda de cabelo assustadora. E aí eu procurei médicos, né? Inclusive um dermatologista, e ele me falou que é muito comum, que foi muito comum de acontecer. E somado a isso, né, a fase de menopausa na qual eu estou, foi uma queda de cabelo bem significativa, mas graças a Deus eles estão ganhando corpo. Você tá vendo que antes eles estavam desse tamanico assim, ó, tava tudo espetadinho, era uma loucura, mas tá ganhando corpo, tá? Tô ganhando cabelo de novo. Bom, então vamos lá. Feito o comentário sobre o cabelo, vamos voltar sobre a pergunta que eu... Bom dia para todo mundo que está entrando, a Silvia, a Carla mandou um oi por aqui, a Mi, beijo querida, a Letícia entrando também. Lembra de clicar no coraçãozinho aí. Então, eu estava falando, antes de falar sobre o meu cabelo, que eu queria propor para vocês também uma reflexão, uma pergunta, assim, que você se faça essa pergunta. Quais são os perigos que eu vejo na prática do yoga? É importante também, faça isso nesse momento que você está começando a ouvir. Eu vou fazer essa pergunta várias vezes ao longo dessa live de hoje, mas é importante que você se faça a pergunta, porque eu não estou aqui para falar quais são os perigos do yoga. Eu gostaria de provocar uma reflexão sobre isso, né? Que esses perigos, na verdade, eles não são exclusivos da prática do yoga. Adriana, bem-vinda. Esses perigos, eles estão relacionados a qualquer outra prática, qualquer outro tipo de vivência que você escolha fazer, que envolva o uso do seu corpo físico, porque nós vamos falar sim dos riscos para o corpo físico, mas o que eu quero mesmo é falar de um outro risco que existe por trás do caminho do yoga, da prática do yoga, né? Então, por isso, primeiro, trazendo essa reflexão. Que tipos de perigos você encontra, você vê? Quando você está fazendo sua prática de yoga, que tipo de perigos você vê nessa prática, nesse caminho do yoga, tá? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos que estão entrando. Lembra de clicar aí no coraçãozinho para tornar a live mais visível, né? Então, vamos lá. Eu acredito que, se você se faz essa pergunta, né, quais são os perigos que eu vejo, que eu identifico no yoga, acho que a primeira coisa que vem, a primeira resposta que vem para isso é o perigo é um perigo físico, né, o perigo de você, o risco, né, que existe sim, um risco de você se machucar, você sofrer alguma lesão. Esse talvez seja o primeiro risco
Primeiro grande risco que vem na cabeça de todo mundo quando você fala sobre quais são os perigos, né? Quais são os perigos que estão escondidos por trás do yoga. E esse sim, é um risco, claro que é. Mas, quando a gente estuda yoga, a gente entende que a prática, até mesmo a prática física, né? A prática que envolve o asana, aquela prática que envolve o corpo físico no processo, no caminho do yoga, até mesmo essa prática não tem só esse risco. Então, não é o risco só de você se machucar ou se lesionar porque tentou ultrapassar um limite. Ou porque não ficou atento a você mesmo e não percebeu. É uma coisa muito comum. É muito comum as pessoas praticarem yoga conversando ou, quer dizer, eu não vou dizer que seja muito comum. Eu espero que seja incomum que as pessoas pratiquem assim. Mas é comum que as pessoas busquem, né, a prática de yoga para isso. Eu quero fazer uma atividade física. E como atividade física eu posso sim conversar, assistir televisão, tá? Então isso é comum, tá? É possível de acontecer. Mas eu volto a frisar, espero que não seja comum. Então é sim possível, né, que o primeiro perigo que existe é aquele de, por você não estar atento ao que está fazendo, como o yoga nos ensina, você pode se machucar. Você pode acabar sentindo, sei lá, uma fisgadinha no músculo, você pinça um pouquinho alguma coisa numa vértebra porque não prestou atenção nos seus limites. Então esse é um perigo que está por trás do yoga. Esse é um perigo real. Mas não é esse o único perigo que existe na prática do asana. Tem um perigo que as pessoas nem imaginam que existe. E é um perigo sério. É o perigo de você estar alimentando uma ilusão constantemente. Como é que é esse perigo? Nossa, então quer dizer que eu vou ter que parar de fazer os asanas? Não. Presta atenção se você não está incorrendo no erro de permanecer alimentando e nutrindo uma identificação, um apego. Então você vai fazer sua aula de yoga e o professor fica lá atentamente falando: preste atenção no seu corpo, não ultrapassa os seus limites. E aí você já rapidamente absorveu isso, entendeu os seus limites e não vai ultrapassar seus limites. Então você não sai daquilo. Ai, não, porque eu sinto um pouco de dor nas costas. Ai, porque eu sinto isso. Ai, porque aquela postura eu não gosto. Nossa, aquela postura, aquele pranayama eu odeio fazer. E eu li numa página do Instagram que a gente não tem que fazer aquilo que a gente odeia no yoga, porque não é a postura que eu mais odeio, aquela que eu mais preciso. Eu concordo com isso, gente, porque essas definições, elas fogem muito daquilo que realmente é o yoga. Mas quando você não gosta de alguma coisa, quando você está fazendo a prática de um asana, e isso te promove algum tipo de desconforto, isso traz alguma, não sei, traz alguma emoção, alguma sensação à tona, você não pode simplesmente falar, não vou mais fazer essa... Isso é um risco, é um perigo sério, porque você perde a oportunidade de, nesse exato momento, olhar para você e ao invés de superficialmente concluir algo, não gostei dessa postura, não faço mais, não gosto. Ao invés de tirar essa conclusão rápida, óbvia e rasa demais, superficial, você escolhe mergulhar dentro de você e entender por que essa postura eu não gosto. Por que dói tanto minha perna quando eu faço isso? Por que a minha mão não chega aqui atrás? Se quase todo mundo consegue fazer. Por quê? Então, esse é talvez o segundo maior perigo da prática dos asanas. É você perder a oportunidade de mergulhar internamente, entender o que o seu corpo está falando para você. Porque o teu corpo está te dizendo alguma coisa, isso é certeza. Se a sua mão não chega aqui, existe um motivo por trás disso. E esse motivo não é só porque você nasceu com um encurtamento do braço. Não é. Aliás, se você nasceu com esse encurtamento, isso é resultado de
experiências que foram vividas e você manteve essas experiências como um padrão e esse padrão determinou, olha, seu corpo vai ser assim. Porque é um padrão que você escolheu viver. Então, é um perigo enorme você não aproveitar essa oportunidade da prática do asana mesmo. Então, primeiro perigo. Lembra, vão pensando e refletindo sobre o que você considera um perigo na prática do yoga. O primeiro perigo, que é o óbvio, aquele que, que eu já comentei, que é o óbvio porque é o perigo de se machucar. Ah, eu não faço as invertidas porque eu tenho medo de me machucar. Ah, eu não alongo muito porque eu tenho medo que dói, tenho medo de romper uma fibra muscular. São medos que fazem sentido. Não estou dizendo para você não ter mais esse medo, porque esse perigo existe. Mas esse é um perigo muito fácil de evitar, gente. Esse é o perigo mais facinho. É que nem, por exemplo, depois de adulto, você evitar se queimar com fogo. Gente, isso é moleza. Esse é um perigo fácil de evitar. Agora tem um perigo escondido por trás dessa prática do asana, que é o perigo de você permanecer na manutenção de um padrão repetitivo e ilusório. É um padrão de identificação, de apego, de satisfação de desejos. Então, esse seria o segundo maior perigo que envolve a prática dos asanas. Até agora estamos falando da prática, da parte física do yoga, a parte dos asanas, dos pranayamas, que pode, por exemplo, você falar, não gosto desse pranayama. Ah, tem um pranayama lá que faz que eu não gosto dele. Eu não faço. Quando a professora dá esse pranayama, eu não faço. Eu já tive alunos ao longo desses anos como professora que, por exemplo, tem desvio de septo. É um desvio, tem um desvio de septo, algo que é comum. E aí, quando vai fazer as respirações polarizadas, por exemplo, aquela que é alternada, a pessoa sente dificuldade para respirar por uma narina constantemente. Então, não é que ela não goste de fazer aquele pranayama. É que fisicamente ela tem uma limitação. Então, a sugestão que a gente dá é não faça por longos períodos, porque você vai sentir dificuldade, Uma das narinas está mais fechadinha, então você sente uma dificuldade de inspirar da mesma forma que a outra narina, então isso provoca uma sensação estranha, mas não deixa de fazer, nunca, nunca, porque quando você decide entender, refletir, por que que o meu corpo tem esse desvio de septo? Porque se o corpo físico tem duas entradas nasais, nas narinas, que correspondem à entrada de polaridades do prana, o corpo físico foi desenhado assim. Se esse corpo físico foi desenhado assim, ele não pode ter sido desenhado com uma deformidade para o lado. Até porque, por que é que algumas pessoas têm deformidade e outras não? Então, use o momento desse pranayama para tentar refletir sobre o que significa isso. O que causou, Como é que esse pequeno desvio de septo surgiu na sua vida? E aí você faz isso com tudo. Eu não gosto de fazer o camelo, porque o camelo eu não consigo. Então, olha para isso. Olha para o camelo. Não estou dizendo que esse é o asana que você mais tem que fazer na vida. Mas você não pode simplesmente correr o risco perigosíssimo de decidir não fazer mais porque não gosta ou porque seu corpo não consegue. Esse é um segundo perigo gravíssimo. E aí tem um terceiro, que é talvez o grande perigo, que aí já não envolve só a prática dos asanas. Também pode estar na prática dos asanas, claro, mas é um grande perigo que eu queria trazer para reflexão de vocês, que é o perigo da separatividade. Uai, Jaque, mas eu aprendi de forma generalizada que yoga é união. Como você pode falar do perigo da separatividade? Mas esse é o maior perigo da prática do yoga. E volto a repetir o que eu falei no começo. Não é só da prática do yoga. É qualquer prática, qualquer caminho que te traga alguma informação, algum conhecimento, algum conceito que é buscado por você e não por todos.
Vou dar um exemplo simples disso. Todos os seres humanos dotados de pernas, todos nós humanos, aqueles que têm pernas, caminham, né? Andam com uma perna na frente da outra, um pé na frente do outro, caminham para frente, também sabem caminhar para trás. E todos nós temos o potencial de correr. Todos nós podemos correr, certo? Todo mundo faz isso. Mas algumas pessoas, elas decidem praticar como forma de atividade física assim mais intensa, mais de aprimoramento, decidem praticar um treinamento específico para correr mais, correr melhor, né? E se tornarem mais rápidos. E depois eles ainda decidiram disputar entre aqueles que decidiram treinar uma corrida, eles decidiram disputar quem corre mais e melhor. Percebe como nesse momento, houve uma separação. Então tem todos os seres humanos, aqueles que possuem suas pernas, são capazes de caminhar com suas próprias pernas e correr com as suas próprias pernas. Mas alguns treinaram e correm mais. Ok, tudo bem, não tem problema nenhum treinar e correr mais. O problema é, quem treinou e correu mais se tornou corredor, maratonista, ponto, já está diferenciado. Se diferenciou, separou. Precisa ter muito discernimento, precisa estar com um desenvolvimento filosófico e espiritualista, não religioso, espiritualista, muito elevado, para não se deixar envolver por essa separação. E esse é o principal risco do yoga. Porque todo mundo que tem corpo, pernas, braços, corpo, cabeça, pode praticar asanas, mas nem todos querem. E o grande perigo que aqueles que decidem praticar asanas correm é o perigo de se achar diferente dos outros, se achar melhor, porque eu estou fazendo prática, estou praticando yoga, eu sou um yogi. Quando você diz que você é um yogi e se sente diferente dos outros, você já estabeleceu uma separatividade. E o perigo de você olhar para as outras pessoas e refletir nesse olhar essa separatividade é muito grande. Esse é o pior perigo do yoga. Você sabe que dentro da tradição, textos antigos do yoga que orientam, né, o yogi no caminho do autoestudo, eles também orientam a necessidade de um cuidado muito específico, que é o cuidado de tornar esse caminho, a escolha por esse caminho, simplesmente a mudança de um desejo. Antes eu desejava coisas da matéria, agora eu desejo coisas espirituais. Então, eu sou bem melhor que você. Eu não desejo mais coisas da matéria. Agora eu não pratico mais asanas, porque os asanas são da matéria. Agora eu não como mais carne. Quem come carne é materialista. Não tem evolução espiritual. As pessoas nem falam isso, tá? Nem sempre as pessoas verbalizam isso. Tem uns que são que verbalizam, que se sentem superiores pelo simples fato de terem escolhido não comer carne, não come cebola e alho, não come carne, não toma café e não pratica mais asanas. Então essas pessoas são evoluídas. E elas falam sobre isso. Tem alguns que não falam, mas se sentem. Isso significa que você trocou o desejo material pelo desejo espiritual, mas continua sendo desejo. Continua sendo apenas um caminho trilhado pelo ego. Não é o caminho do Atma, da alma. Não é. Então, esse é o principal perigo do yoga. E esse perigo, ele está em todos os momentos da vida, em todos os instantes. É o perigo de você achar que o tipo de yoga que você escolheu praticar é o melhor que tem. Ai, não, faz muito bem para mim. Mas ok, faz bem para você, mas não é para fazer bem para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, o mundo é diferente. Nós estamos manifestando a expressão
da infinita possibilidade de diversidade da consciência divina. O Criador, ele tem um infinito potencial de diferenciação. Então você quer que todo mundo faça o yoga que você escolheu fazer porque você acha que esse é o melhor? É um perigo muito grande. É um grande perigo que se corre. Ou você escolheu, por exemplo, estudar yoga, já você já não faz mais asana, porque asana é muito mundano, mundanal, é muito... não pratico asanas mais. E tem muito disso, viu, gente? Tem. Esse foi um preconceito que eu sofri, que é um preconceito que os outros sofrem, na verdade, porque eu continuei amando os asanas e desenvolvendo meus métodos, independente do que as pessoas achavam. Eu fazia isso porque eu acreditava nisso, e não para agradar o consenso alheio. Mas desde que eu comecei a fazer yoga, eu sentia que as pessoas achavam que a prática dos asanas era algo muito egoísta, muito individualizado, e é individualizado mesmo. Mas porque o corpo é meu, como é que eu vou fazer? A minha prática de yoga é minha, porque é do meu corpo, né? Então é muito comum que as pessoas busquem um mestre espiritual, por exemplo, e aí o seu mestre espiritual é o melhor que tem. O caminho espiritual que esta pessoa escolheu seguir é o melhor, é o único que leva à iluminação do yoga. Isso é separatividade. É separatividade. Ok, ficou fácil de entender isso, né? Tá? E como é que a gente não cai nesse erro, Jaque? Como é que a gente não se envolve com esse perigo? Fazendo o que o yoga manda, o recolhimento. Essa é a grande... eu não vou falar dificuldade, mas o grande desafio. Porque não é dificuldade, na verdade não é difícil, é fácil demais, é muito fácil. Mas é desafiador, né? É muito fácil, mas é desafiador. Assim como é fácil, por exemplo, você escolher uma alimentação saudável. Porque o mundo está cheio, o universo está cheio de alimentos saudáveis, nutritivos. A inteligência divina criou um ambiente à nossa volta com os alimentos, e as frutas, os alimentos naturais, para suprir toda a carência de alimento físico do corpo físico. O Annamaya Kosha se alimenta do plano de alimento, que é esse plano terreno. Ok, então o universo oferece para a gente todos esses alimentos. A gente não precisaria tomar suplemento alimentar, não precisaria de nada disso. Então, é fácil? É, super fácil. Tá aí. Porém, é desafiador, porque ao mesmo tempo existem coisas que são mais gostosas. Por exemplo, morango é muito mais gostoso do que boldo. Muito mais gostoso. Pode experimentar. É muito mais saboroso. E aí o que a gente faz é escolher apreciar apenas as coisas que são saborosas. Ai, boldo eu não tomo, de jeito nenhum. Não, mas tem que tomar. Boldo é um alimento sagrado que ajuda o nosso corpo físico a estabilizar determinadas funções e energias. Todo mundo, absolutamente todo mundo deveria tomar chá de boldo de vez em quando, de hortelã, de, sei lá, comer pimenta. Mas nas medidas da sua necessidade. Há algumas pessoas que têm problemas de fígado com mais frequência, por exemplo, precisam mais de boldo do que outras. Mas todo mundo tinha que tomar do boldo. Você percebe como é fácil? É fácil. Mas é desafiador, porque o boldo não é gostoso, o boldo é amargo. Gostoso é o morango, então. Ai, morango eu quero, boldo não. Então pronto. Aí você já caiu no perigo. Já caiu no perigo de fazer a prática voltada para atender os anseios do seu ego. Meu ego gosta de morango, não gosta de boldo. Então eu só faço yoga onde tem chá de morango. Se tiver chá de boldo, eu não tomo. É uma piada, eu tô fazendo uma piadinha, mas é só para exemplificar. Como que a gente cai nesse perigo? A gente cai desse jeito. E como não cair nesse perigo, então? Disciplina, recolhimento. As primeiras coisas que todo mundo ensina no yoga. A primeira coisa que Krishna falou para Arjuna foi: olha para ti mesmo, né? Se recolhe em si mesmo. Vai buscar a tua fé interior.
Senão você não vai conseguir enfrentar essa batalha. Você vai ficar iludido vai ficar preso e envolvido nessas ilusões. Volta para dentro, que é o recolhimento. E volta com disciplina. Porque você vai voltar para dentro, mas aí vem alguma coisa e te mostra lá fora, né? Então, por exemplo, você se recolhe e volta para dentro e fala, não, eu também vou tomar chá de boldo. Ai, mas o morango é tão gostoso e o boldo é tão ruim. Ai, não sei se eu quero. Disciplina. Constante disciplina. É uma disciplina constante. Para que você entenda o seguinte. Aquilo que é bom para você é bom. Se é bom, você está olhando por um lado só. Você não está olhando o contexto todo. Aquilo que é ruim para você, que é só para você também, né? Vamos deixar isso bem claro. O que é bom para você é só para você. Não generaliza isso. Definitivamente não. E o que é ruim para você também não é para todo mundo, é só para você. Então, o primeiro passo é não generalizar. Não queira que aquilo que você escolheu para você como bom e ruim seja também bom e ruim para os outros. Eu, por exemplo, adoro boldo, pode parecer incrível. Adoro as coisas amargas. Adoro café sem açúcar, boldo macerado assim, ó. Eu ponho só um pouquinho de água e tomo. Eu adoro. Eu vou saber explicar para você por quê? Não, porque não sei explicar, mas eu gosto. Então não adianta eu querer falar que é bom para todo mundo isso. Não é, isso é bom para mim. Quando eu decido falar isso para todo mundo, aí eu já estou externando a separatividade. Eu já estou simplesmente jorrando separatividade para o mundo. Porque eu estou decidindo que o que é bom para mim é bom para o mundo todo. Mas você tem que voltar um passo atrás ainda para evitar a separatividade. Para evitar a separatividade externalizada no seu processo de yoga, no seu caminho do yoga, que é essa, por exemplo, de querer convencer o mundo de que a sua forma de praticar yoga é a certa e a dos outros é errada. Você está indo no caminho de evolução espiritual e os outros, ai, coitados, eles ainda comem cebola e alho. Ai, que dó, coitados. Não são veganos ainda. Ai, tenho dó, coitados. Mas eu já sou vegana. Então, aqui você está externalizando a separatividade, o que já é gravíssimo. Já é gravíssimo. Mas vamos tentar começar a evitar a construção da separatividade. E essa construção só acontece quando você olha dentro. Não adianta você olhar para fora, porque se você olhar para fora, você vai ver separatividade, porque as coisas estão todas separadas fisicamente e diferenciadas fisicamente. Mas essa é a grande maravilha do universo. Então você precisa voltar para dentro. E como é que você faz para evitar essa separatividade em você? Morango é morango e boldo é boldo. Qual dos dois é melhor? Depende. Se eu precisar de uma frutazinha ácida em algum momento, o morango é melhor. Se eu precisar de algo amargo para trazer o equilíbrio dessa energia em mim, o boldo é melhor. O que é mais gostoso? Nenhum dos dois. São experiências diferentes. Um me permite experienciar o sabor ácido, azedinho, misturado com doce de uma fruta. O outro me permite experienciar o sabor amargo de uma folhinha cheia de pelizinho, assim. Os dois são formas da diferenciação do absoluto. Ele pode se manifestar de infinitas maneiras diferentes. Então você está comungando com essa manifestação divina em suas diferentes formas. E se você achar que uma é melhor do que a outra ou uma é mais gostosa do que a outra, você está praticando no seu pensamento e na sua avaliação da experiência a separatividade. E essa separatividade vem da identificação. Eu, Jaqueline, gosto mais disso do que daquilo. Isso é a separatividade. Esse é o maior perigo do yoga. É um perigo enorme, porque você decide trilhar um caminho que não é considerado um caminho mais espiritualista, um caminho em direção à unidade com o Criador e o Absoluto, não é considerado, ele é este caminho.
É. Então, se você está trilhando esse caminho, não pode ter diferenciação, não pode haver separatividade. Você não pode entender que porque você está praticando yoga agora, você é melhor que os outros. Você pode até e deve reconhecer que você hoje é melhor do você de ontem. Nossa, a minha versão de ontem, nossa, ontem que eu falo, né, é uma forma figurativa, mas do passado. Então eu comecei a praticar yoga fazem 2 anos, mas eu mudei completamente. E isso é ótimo, maravilhoso. Mas você não pode se sentir melhor que os outros por conta disso. Você não pode cair, escorregar nesse perigo de achar que isso faz de você uma pessoa melhor e diferente dos outros. Isso só faz você uma pessoa melhor e diferente do que você era no seu passado. E esse é, sem dúvida, o pior, o mais grave perigo do yoga. O perigo da separatividade. E aí, a separatividade começa dentro de você. Quando você escolhe separar simples experiências. Porque você identifica um sabor agradável no morango e desagradável no boldo. Mas eles não têm sabor agradável ou desagradável. Eles têm formas diferentes. Você experimenta achar que uma pessoa é grossa porque ela fala mais forte e duro e a outra é boazinha porque ela fala mansinho. Foi você que decidiu isso. Não está escrito no universo, nas leis do universo, que uma coisa seja melhor do que a outra. É a sua identificação com esse padrão que gera essa definição. Né? Essa pessoa é muito brava. Ela podia ser mais boazinha. Mas é o tom de voz dela. Não estamos falando aqui sobre como é que fala, assim, sobre atitude em si, né? Não é isso que eu tô falando, tá? Não é isso que nós estamos colocando em questão aqui. Então, existem pessoas que são mais dinâmicas, mais atiradas para a vida, e outras são mais quietas e recolhidas. Como é que você pode julgar que a pessoa que é mais atirada, ela é melhor, ela é mais... É evidente, é nítido, esta pessoa é mais dinâmica, ela é mais atirada. Mas ela não é melhor que a outra que decidiu ficar em casa lendo livros. Ué, como é que você pode? De onde vem essa autorização para você julgar? E falar que se a pessoa quiser se dar bem na vida, ela precisa ser dinâmica e atirada? Não. Não tem que falar, você não tem que julgar, você não tem que fazer nada. Você tem que olhar para dentro de você mesmo. Decidir aquilo que você quer para você, como é para você. E isso vem através de profunda disciplina, recolhimento. É o primeiro ensinamento do yoga. Recolhimento. Para de olhar para fora, para de identificar os padrões manifestados lá fora e vem para dentro. Olha para dentro de você. Identifica em você essa separatividade constante. Constantemente a gente faz isso. Toda vez que você bate o olho numa pessoa, numa situação e como é que fala? Julga de uma forma padronizada, aí aquela pessoa, nossa, não gostei do jeito dela, ela fala muito alto, dá risada alta, mas você está condenando uma pessoa a partir de uma identificação. É a voz dela, é o tom de voz dela. Ué, você vai fazer o quê? Não pode... Se você não gosta de pessoas, né, desse tom de voz alto, não fale alto. Isso é o que você pode decidir para você. Mas você não pode só de ouvir uma pessoa já, sabe, colocar um selo naquela pessoa. Porque isso você está, nesse momento, você está escolhendo manter-se num padrão ilusório. Você continua se iludindo, o que significa que você continua escolhendo viver o perigo da separatividade do yoga. E não a unidade. O yoga é o caminho da unidade. O yoga é o caminho da síntese. Todas essas diferenças se unem para ser uma única coisa, uma única verdade. Mas para isso você tem que ser capaz de... E não adianta querer esperar que, mas eu estou praticando yoga porque assim quando eu morrer eu vou para a unidade. Não tem isso não, gente. Isso não vai acontecer.
Lamento informar, fazer prática de yoga, meditação, asanas e respiração e mudras para viver bem e morrer. Quando você morrer, quando eu morrer eu vou para o céu. Não vai, se você não viver o céu aqui agora, não tem céu fora daqui. Não tem. O céu não está fora daqui. O paraíso não está fora daqui. Mas estamos vivendo uma situação crítica da humanidade. Mas é aqui que você tem que ver o paraíso. É aqui que você precisa construir o paraíso internamente. Se está difícil, porque o mundo lá fora está difícil, é porque a gente não escolheu. A gente não escolheu tomar as decisões mais fáceis. A gente não escolheu fazer, a gente escolheu o caminho mais difícil. Agora, para retornar, eu sinto muito. Não tem jeito. Você vai ter que... Imagina, vou fazer uma analogia assim, bem interessante. Imagina que você quer ir de um lugar para outro, de uma cidade para outra. Aí tem um caminho, e esse caminho te leva direto para lá, mas é um caminho, assim, aparentemente reto. É um caminho reto. Não tem emoção, não tem... Nossa, é um caminhozinho muito sem graça. Aí você decide fazer, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse outro caminho, porque esse outro caminho aqui, ele é mais longo, tem um monte de pedágios, mas pelo menos eu posso ir parando no meio do caminho, eu vou num barzinho, eu vou comer uma pizza, eu como um bolo, eu faço não sei o quê, eu vou numa festa com os amigos. Em cada lugarzinho desse caminho, que é mais longo e mais como é que fala? Mais agradável, vamos dizer assim, mais gostoso. A cada momento eu vou tendo uma experiência, que lindo, que maravilhoso, que experiência fantástica, quer dizer, que eu tô curtindo a vida. É o caminho que você decidiu, você escolheu tomar esse caminho. Porque tinha um outro que você julgou que aquele caminho aparentemente era sem graça. Um caminhozinho sem graça, não tem nenhuma festa, não sei o quê, nenhuma emoção, um caminho chato. Aí você pegou e escolheu um outro caminho. Ele é mais longo, tem uns pedágios caros, mas pelo menos tem um monte de emoção. É um caminho mais bonito, mais emocionante, né? Beleza, ok. Aí você chega no meio do caminho e você fala, caraca, escolhi o caminho errado. Como é que você faz para pegar o caminho certo? Como você faz para pegar o caminho certo se você, no meio de um caminho, você descobre que pegou o caminho errado? Como é que você faz? Volta para trás. Não tem alternativa. Então, tudo aquilo que você já viveu, já passou, é como se você tivesse que passar tudo de novo. Você vai ter que enfrentar aquilo tudo para voltar atrás no seu caminho, nesse caminho que você escolheu errado, e chegar lá na bifurcação e falar, não, agora eu vou seguir esse caminho aqui. Ele parece mais sem graça, mas esse caminho aqui é fenomenal. Eu não tinha visto o potencial desse caminho, agora eu entendi. Entendeu o que eu tô falando? Então, o mundo hoje parece o inferno, cheio de gente querendo ser abduzido para viver num lugar onde exista paz e harmonia. Não adianta, se você for do jeito que você está hoje, para um lugar onde exista paz e harmonia, acredita, você vai escolher a bagunça, a baderna, a desorganização e a desarmonia. Porque você não sabe escolher o caminho certo, você está escolhendo o caminho errado. Você escolheu repetidamente escorregar no perigo da separatividade, inclusive do yoga. Não é só do yoga, tá? Esse perigo existe em tudo. Você faz uma faculdade e porque você tirou melhores notas que os outros, você se acha melhor do que os outros. Porque você se formou numa faculdade em Harvard, você se acha melhor do que os outros. Você pode ter um certificado melhor, mais válido. Provavelmente vão te pagar mais caro por isso, porque você também pagou mais caro pela faculdade. Mas isso não te torna diferente dos outros. Esse é o perigo da separatividade. E ele existe no caminho do yoga, sim. Principalmente quando o yogi decide escolher atender seus anseios e desejos espirituais e não mais os materiais. Aí o bicho pega de vez. Aí a gente vê esse monte de mestres, professores de yoga, cometendo abusos, cometendo coisas horrorosas. Tá aprisionado a um ego iludido
e se achou, ele se sentiu mais importante, melhor que os outros e coloca isso em prática. É grave, gravíssimo. Ó, tudo bem, então não faça. Não faça. Escolha não fazer para você. Era isso, gente. Eu sei que tem gente que acha que acabou de entrar e vou fechar a live trazendo para vocês de novo essa reflexão. Quais são os principais perigos que você vê na prática do yoga? Reflita sempre sobre isso. E lembra que o yoga não é aquilo que você faz quando você está no seu tapetinho 2 ou 3 vezes por semana. Yoga é aquilo que você vive, inclusive enquanto dorme. Isso é yoga, é a vida. O yoga é para ser praticado, inclusive enquanto você está dormindo. Então reflita bastante sobre isso. Quais são os perigos que esse caminho do yoga nos apresenta? Não pense que é só porque você está seguindo o caminho do yoga que está tudo resolvido. Ah, agora já decidi, estou fazendo yoga 2 vezes por semana, agora estou salva. Vou para o céu. Não é assim, né? Não é assim. E vamos combinar que se fosse ia ser muito sem graça, viu? Ia ser bem sem graça. Ah, é a Tânia aqui. Tânia, querida, que bom você estar aqui, meu anjo. Vou passar lá no Sesc hoje, viu? Hoje à tarde, vou dar uma passadinha lá. Preciso ir para o centro, vou passar por lá. Então era isso. A sugestão de vocês viverem essa reflexão constantemente e tomar o cuidado, né? Tomar o cuidado de não deslizar. E especialmente se você é professor de yoga, não deixar que os seus alunos se deslizem também. Sim, o yoga nos ensina que nós devemos fazer escolhas que nos conduzam a um estado mais sátvico, mais puro. Mas não é porque isso vai te tornar diferente dos outros, é porque isso vai te tornar mais próximo do seu objetivo de chegada. Isso te coloca no caminho certo, mas não te coloca num estado diferente dos outros. Então, não é para comer alho e cebola? Não quer comer, não come. Não é para comer carne? Não coma. Quer ser vegano? Seja. Mas, principalmente, não se sinta, não interiorize, não deixa seu ego cair na armadilha de achar que é melhor do que os outros por causa disso e por isso condena os outros. Condena quem não é vegano, quem não é vegetariano, quem não pratica yoga, quem pratica asanas no yoga, porque a meditação é muito mais evoluída. Todos esses cuidados são fundamentais, tá bom? Beijo enorme. Primeiro eu quero fazer um convite também. Na quarta-feira da semana que vem, a live vai acontecer. Eu esqueci de pegar o livro, mas depois vocês vão ver o livro na divulgação da live. Na quarta-feira da semana que vem, a live vai ser especialíssima, uma live super especial, tô super feliz da vida, com o professor Carlos Eduardo Barbosa, autor do livro Uttama Purusha, e nós vamos falar sobre o livro. Eu fiz um convite a ele para esclarecer algumas dúvidas que foram surgindo conforme eu fui lendo e estudando o livro, e ele, como sempre, muito gentil e prestativo, ele ficou de prontidão, aceitou fazer essa live, e eu espero fazer muitas para falar sobre esse livro, porque eu tenho muitas dúvidas, e eu comentei com ele, eu ia mandar uma mensagem para ele para tirar as dúvidas que eu tinha, mas daí eu falei, não, vamos levar essas dúvidas para as pessoas, para o público, para que as pessoas também estudem através do livro, e o livro traz reflexões sobre o processo de meditação, simplesmente sensacional. Então não percam a live na semana que vem, quarta-feira, não vai ser às 11h30 da manhã, vai ser às 19h30, porque fica mais fácil também para o professor, tá bom? Beijos enormes para vocês, eu espero por vocês na live da semana que vem, e essa live fica salva aqui no perfil agora, compartilha com as pessoas que vocês sabem que podem se interessar pelo tema, e deixa depois seu comentário aqui, que perigos você vê na prática do yoga também. Beijo, gente. Namastê. Gratidão pela participação de vocês e um beijo enorme.